Olá, eu sou Eduardo Garcia do blenderpower.com.br, seja bem-vindo a mais um tutorial. E dessa vez a gente vai criar um oceano, mar, lago, sei lá como que a gente vai chamar isso. A gente vai criar uma vista para o mar. Tudo isso utilizando somente, é claro, o Blender 3D. E um modificador muito foda que vai simular oceanos. Então já que dentro do Blender vamos começar. Eu vou aqui no painel propriedades, na parte de modificadores, eu vou adicionar um novo modificador que fica na seção Simulate. E o nome dele é Ocean, oceano. Quando você ativa ele, percebe que ele já substitui o cubo por uma malha toda deformada, né, com formato de água, superfície de água mesmo se mexendo. Então esse é o que o modificador faz. Ele tem dois modos de trabalhar, é o Generate e o Displace. O Generate, ele, como você viu, ele substituiu o objeto que eu estava pela malha que ele criou para simular o oceano. E se eu ativar, por exemplo, o Displace, ele vai modificar a geometria, ele vai deformar a geometria que eu tenho atualmente. Então, por exemplo, eu posso modelar uma superfície de um oceano e aplicar o Displace para apenas fazer o formato dela. Ou eu posso realmente gerar do zero a superfície utilizando o método Generate. Quando você ativa o modificador, você já quer ver ele animado, se mexendo, mas, por exemplo, aqui se eu der play, ele não vai ter animação nenhuma. Por que isso acontece? Isso acontece porque eu precisarei animar o valor time aqui. Por exemplo, eu vou arrastar aqui de um lado para o outro e olha como a superfície já se mexe, toda animada mesmo. Então eu tenho que animar esse valor. Mas antes da gente passar para a animação aqui do oceano, eu vou explicar para vocês o valor repeat, que repeat x e repeat y. Cada um desses valores vai repetir a geometria criada em um dos eixos, x e y. Então eu vou repetir aqui no eixo x. Perceba que ele funciona bem parecido com o modificador array. Então você vai aumentando aqui o número de repetições que você quer criar para deixar um oceano bem maior, bem mais vasto. Então deixa eu voltar aqui para 1 para a gente continuar fazendo o tutorial. Agora eu vou passar para a parte de animação. Eu vou colocar aqui no frame 1 o valor time em 0 e vou apertar I. Agora eu vou lá para o frame 250 e vou colocar o valor time em 10. E vou apertar I novamente aqui para gerar outro keyframe. Perceba agora que quando eu animo, eu dou play, vou apertar Alt A e esse objeto vai se mexer. Aquela animação agora vai rodar. Perceba que ela demora para começar e faz toda a animação aqui no meio e que no fim ela fica mais lenta também. Isso acontece por causa do método de interpolação da curva. A interpolação da curva eu vou explicar para você agora. Vou abrir aqui um novo painel, vou abrir o Graph Editor. E aqui perceba a curva que ele gera. Deixa eu diminuir essa barra aqui. Essa é a curva que ele gera da animação que eu acabei de criar. Aqui ele representa 0, lá do valor time, e aqui em cima 10. Então perceba que essa curva ela começa de forma lenta, então por isso ele começa lentamente. Depois ela ganha uma velocidade mais constante. Depois tem um término mais lento também. O que eu vou fazer é selecionar tudo, apertar V e clicar em Vector para deixar ela toda reta. Então agora quando eu aperto Alt A, ela vai começar com uma velocidade constante, né? E não vai ter alteração da velocidade aqui de crescimento da curva e consequentemente não vai ter alteração na velocidade da animação. O que eu vou fazer aqui também, aproveitando que a gente já criou a curva, se eu quiser, por exemplo, aumentar o tamanho da animação de 250 frames para 800 e eu não ter que alterar essa animação aqui de novo, eu posso selecionar tudo aqui, eu acho que nem preciso selecionar. Vou vir aqui em Channel, Extrapolation Mode e clicar em Linear Extrapolation. Então isso vai fazer com que a curva continue infinitamente aqui. Então eu posso colocar 4.000, 5.000, 6.000 frames do tamanho da animação e ele vai continuar animando aqui o oceano. Vamos continuar com os parâmetros. Eu vou passar aqui para o próximo valor chamado Depth. Esse valor aqui ele vai controlar o tamanho das ondas. Então eu vou ativar aqui a animação. Se eu colocar um valor 0, por exemplo, a animação vai parar e à medida que eu vou aumentando esse número, as ondas vão ficando maiores. Aqui embaixo o valor Random Seed.
O que ele faz é deixar o início dessa geometria aleatório. Ele vai trocar a geometria. Então deixa eu alterar aqui o valor random seed. Se você não está satisfeito, por exemplo, com um formato, você vai alterando aqui o random seed até você achar uma geometria que te interesse um pouco mais. Então o próximo parâmetro, resolution. Ele controla a resolução da malha. Então vou aqui no modo wireframe, eu vou aumentar o resolution para 10. Perceba que a malha fica cada vez mais densa. Esse valor aqui é o que mais vai impactar na performance. Então, se eu colocar um valor maior aqui, igual 15, quando eu apertar Alt A, a animação ela não vai rodar em tempo real. Então, use essa resolução com cuidado, ou coloque um valor menor para poder testar. E quando tiver tudo ok, você já tiver feito toda a configuração da cena, você altera a resolução. Esse valor de resolução não funciona no modo Displace, porque o Displace é você que controla a geometria. Então, o interessante de usar o Generate é isso, que você tem um controle bem simples da resolução da malha. O valor Size controla o tamanho. E o valor Spatial Size controla o tamanho, mas ele influencia bem mais no tamanho das ondas. Os dois influenciam, mas o Spatial Size ele vai influenciar bem mais. Vamos para o próximo parâmetro, que é o Sharpness. O Sharpness ele vai deixar o mar mais ou menos agitado. Então deixa eu aumentar aqui o valor Sharpness para você ver o que ele faz. Ele cria umas ondas maiores, bem características de alto mar. Mas perceba que quando eu coloco um valor muito alto, a malha se entrelaça em certos pontos. Então você tem que ficar controlando aqui para não ocorrer esses problemas da malha. O Scale é o tamanho das ondas, posso deixar ela bem grande, até criar umas coisas bem estranhas assim. Vamos voltar aqui para o valor que estava. Smallest Waves, ele vai controlar a profundidade das ondas também. E o Wind Velocity, ele vai também controlar a velocidade das ondas, mas baseado no vento. Então você pode colocar um valor bem maior. E as ondas vão ser maiores, mais lentas. Um valor bem menor deixa as ondas um pouco menores. E um valor bem menor ainda causa essa coisa maluca aqui. Então, cuidado com valores muito pequenos. Vamos para o alinhamento. Esse alinhamento, ele vem por padrão como 0, mas se eu colocar 1 ou 10, pode ser 10, um valor bem alto. Percebe que as ondas ganham um alinhamento, elas vão para uma certa direção. A direção eu posso controlar pelo valor Direction, então posso colocar elas para qualquer direção aqui, controlando através de graus, deixar em 0 aqui mesmo. E o valor Damping é a quantidade de ondas que voltam de encontro com a que está indo para a direção que você colocou. Se eu colocar 0, as ondas vão simplesmente para todos os lados, e se eu colocar 1, ela vai para um lado sem nenhum retorno, né? A onda não volta. Então, algo em torno de 0.5 vai fazer com que algumas ondas voltem de encontro a essas que estão indo. Mas o último parâmetro aqui é o Generate Normals. O que esse valor vai fazer? Ele só vai funcionar com o Bake Ocean. Ele vai gerar uma textura de displace para você poder utilizar em jogos ou algo do tipo, um lugar onde não te permite utilizar uma malha animada. Então você vai clicar em Generate Normals, ele vai gerar uma textura para você, uma sequência de texturas com a informação de displace, que você pode utilizar fora do Blender, ou até numa Game Engine ou algo do tipo. Generate Foam, ele vai gerar espumas. Então se eu marcar aqui em Generate Foam, eu posso ver aqui no painel de propriedades, aqui em Shading, se eu clicar em Texture Solid, eu consigo ver a espuma que ele gera. Desmarcar Generate Foam, marquei, e você pode ver que ele cria essas partes brancas aqui que são espuma, né? Essa espuma é bem característica de água de oceano, que elas se concentram bem no topo das ondas, né? Então eu acho que se você estiver criando água de piscina ou água de lago, você não vai utilizar essas espumas. O Generate Foam, ele vem com a opção Coverage, que vai controlar a quantidade de espuma que vai aparecer no oceano. E aqui embaixo eu tenho o Foam Data Layer Name, que é um valor que eu tenho que colocar para poder pegar essa informação de espuma lá no shader,
que eu vou configurar daqui a pouco. O Generate Foam, ele também vai ser influenciado pelo Bake Ocean, que também vai criar uma textura de espuma. Mas ele não vai criar só a textura, ele também vai criar um acúmulo de espuma, né? Que vai ficar um movimento bem mais realista dessas espumas. Porque se eu dar Alt A aqui, você vai ver que as espumas realmente elas desaparecem quando a onda desaparece, né? E é que não é isso que acontece no mundo real. Quando a onda desce, a espuma ela vai se dissipar e ela não vai sumir por completo, ela vai se acumular em um canto e voltar na próxima onda, né? Então, o Bake ela vai fazer exatamente isso, vai deixar esse movimento de espuma mais realista. E agora a gente já pode continuar configurando a cena. Eu vou salvar aqui para não perder, né? Porque nunca se sabe quando o computador vai explodir. Ou acabar a energia, né? Menos trágico. Então, vamos continuar com a cena. Eu vou mudar aqui para os Cycles. Eu vou selecionar a câmera e vou resetar a rotação dela. Vou apertar Alt R e vou apertar Alt G para resetar a posição. Vou deixar ela bem grande. Deixa eu aumentar a escala dela. Apertar 3 aqui. Vou posicionar ela olhando para o plano do mar. Deixa eu abrir outra 3D View, que eu gosto de utilizar uma só com a visão da câmera para eu ver o que está acontecendo. E a outra eu faço as edições. Então, posicionar a câmera, eu vou alterar o tamanho dela novamente. Vou deixar ela bem grande. Beleza. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu notei que essas ondas estão muito grandes, eu vou diminuir um pouquinho. Então, eu vou descer até aqui o Scale. 0.4, muito pequena. 0.5, 0.6, acho que 0.6 está legal. Eu vou agora duplicar, aqui na visão 7, eu vou duplicar essa superfície e vou posicionar aqui mais para frente para simular um oceano. Mas eu tenho que notar, aqui eu tenho que me certificar de que o campo de visão da câmera, representada por esses riscos aqui, ele tem que abranger o mar, né? Ele não pode fazer o que está acontecendo aqui, ele está saindo fora, então isso pode ser perceptível aqui no nosso render, né? Então eu vou fazer isso aqui depois, eu vou aumentar um pouco a escala desse, mas antes eu vou duplicar, né? O Shift D, vou vir aqui para cima, eu vou alterar o valor Repeat X para criar duas dessa, vamos ver para cá. Eu vou colocar o valor Spatial Size em 65 e 65 nesse aqui também. Deixa eu mover agora eles novamente. Aqui na visão da câmera, eu posso ver aqui até onde eu posso mover. E agora eu não estou perdendo tanto aqui no ângulo de visão. Posso continuar assim. Shift D novamente. Vamos aqui para cima. Para o lado e Repeat X eu vou colocar 3 aqui. O que eu vou fazer agora é alterar a resolução desses planos. Então, o primeiro eu vou deixar com resolução máxima, 14, 15. O segundo eu vou deixar em 10. E o terceiro, mais distante, eu vou deixar em 7, 8, acho que 6. Mesmo ele vai ficar bem distante, não vai fazer muita diferença. Deixa eu ver aqui na visão da câmera. O que dá para perceber aqui é que os planos, por causa da simulação do oceano, eles criam essas brechas aqui que a gente tem que contornar, diminuindo um pouco a altura dos planos. Então, GZ eu vou baixar um pouco, para a gente simular aqui um oceano. Deixa eu baixar mais um pouco, mas antes, perceba que eu não estou conseguindo ver esse plano aqui na 3D View. Ele está bem distante, isso acontece por causa do clipping da câmera. Então, o que eu vou fazer é selecionar a câmera. Aqui está o valor clipping e end, onde está 200, deixa eu colocar, onde está 100 inclusive, vou colocar 1000 e agora eu consigo ver aquele último plano lá por completo. Para ter certeza de que está tudo funcionando, eu vou colocar 1500, para ter certeza mesmo. Então eu vou descer o último plano mais para baixo para tirar essa outra brecha aqui, GZ. E vamos ver aqui na visão da câmera, agora o mar está bonitinho, dá pra ver ele sem nenhum problema. Agora eu vou diminuir um pouco a escala desse último plano, porque no horizonte ele não tem essas deformações.
Então eu vou selecionar esse aqui, representando o horizonte, vou diminuir a escala até quase ficar reto, se não totalmente reto. Esse aqui eu vou diminuir um pouco mais, um pouquinho. Ok, e com isso a gente cria uma sensação de horizonte, porque eu andei pesquisando, né, para poder fazer essa cena. Descobri que o horizonte em alto mar, ele é visto em torno de 4, o fim dele fica em torno de 4 quilômetros. Então a gente não vai criar 4 quilômetros de malha aqui. Então é muito mais fácil a gente simular ele através dessas pequenas técnicas. Diminuir a escala e diminuir o tamanho aqui. A gente consegue meio que criar uma perspectiva falsa mesmo. Agora que a gente já criou o oceano, já posicionei ele no lugar correto. Deixa eu me certificar de que as configurações estão ok. Agora a gente vai criar um objeto boiando aqui. Então vamos lá, eu vou posicionar o cursor 3D mais ou menos aqui. Apertar Shift A, Mesh, Monkey. Vou adicionar um Subsurf nele. Passar para o nível 2, botar um Shade Smooth. Beleza, eu vou trazer ele para perto da câmera. Deixa eu apertar aqui. Para ver visão ortográfica, trazer ele bem para perto da câmera, vem para cá, aumenta um pouco a escala, rotacionar ele um pouquinho, vamos deixar ele no nível do mar, aumentar um pouco a escala e rotacionar. Bom, esse objeto aqui eu vou fazer ele boiar na superfície, seguindo o movimento do mar. Então, para fazer isso, eu vou ter que selecionar ele. Vou apertar Shift S, cursor to Selector, e vou adicionar um Empty aqui no lugar desse objeto. Então, Empty Plane Axis, adiciono um Empty aqui, eu vou aumentar a escala dele. Vou nomear esse Empty como macaco posição. Macaco, posição, para ficar mais fácil. Deixa eu nomear o macaco, que é a Suzanne. Macaco. Então vou selecionar o macaco, selecionar o Empty, apertar Ctrl P e dar Enter em Object. Então isso significa que agora o Empty é pai do objeto, ele controla ele. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que fazer para fazer essa animação. Deixa eu agora adicionar um outro objeto, aproveitando que o cursor 3D está aqui. Então Shift A, Mesh Cylinder. Aumenta o tamanho desse cilindro aqui na visão ortográfica. Certifique-se de que ele está cobrindo toda a área do macaco. E vou nomear ele como macaco. Macaco, cadê o wall? Underline, posição, cilindro. Então, ótimo. Então, o que a gente vai fazer agora é utilizar o Dynamic Paint. Então, vou selecionar o mar. Deixa eu nomear como mar. Vou aqui na painel Physics e vou ativar um Dynamic Paint. E vou clicar em Add Canvas. Então agora ele é uma superfície pintável, que eu posso chamar assim. Então o que significa é que agora eu posso utilizar um outro objeto para pintar nessa superfície. Então eu vou selecionar o cilindro, adicionar o Dynamic Paint nele também. Mas ele será do tipo Brush. Então Add Brush. E agora perceba que ele já pintou aqui na superfície. Aqui no painel Propriedades na parte Object, eu vou descer até Minimal Drawn Type, vou alterar para Bounds, e aqui em Bounds eu vou colocar Cylinder, para a gente deixar ele transparente. Então perceba para onde eu movo o cilindro, deixa eu selecionar o cilindro, ele vai pintar na superfície. E a gente vai utilizar essa pintura para posicionar o macaco. Então seleciono o mar aqui de volta, volto aqui para o Dynamic Paint, a gente vai alterar o Surface Type para Weight. Ótimo, vamos alterar o Fade. Acho que não vai precisar alterar o Fade. Deixa eu ver aqui como vai ficar na animação. Não, é isso mesmo. A gente vai utilizar o Fade só na outra pintura que a gente vai fazer. Então a gente vai precisar adicionar esse objeto a um grupo. Adicionar um grupo chamado macaco posição. Volta aqui para o mar. E a gente vai utilizar como brush group aquele grupo que só contém o cilindro. Para que eu adicionei ele a um grupo? Porque eu vou precisar adicionar um outro objeto que vai pintar nessa superfície. E para ele não afetar nessa pintura aqui, eu vou precisar colocar ele em um grupo. Então vamos para a segunda parte da pintura. Eu vou selecionar o macaco.
E vou colocar ele como brush também. Agora ele já está pintando aqui na superfície. Mas eu vou adicionar um novo canvas aqui no mar. Esse aqui eu vou nomear como macaco. Na espuma. Só pra gente ter um maior controle, né? Deixa eu nomear aqui como macaco posição. Essa configuração aqui vai ser um pouquinho mais difícil de entender, mas é só seguir mesmo o que eu estou fazendo. Aqui eu vou deixar em Paint mesmo. E em Brush Group eu vou ter que adicionar o grupo correspondente ao macaco, né? Que vamos adicionar aqui um novo grupo para ele. Não é o macaco posição, será um grupo diferente daquele do cilindro, será macaco espuma, que é onde vai gerar as espumas aqui, que se acumulam próximo ao macaco. Então de volta para o mar. Vamos agora colocar aqui em Brush Group o macaco espuma. Então veja que agora o macaco, ele não está pintando junto com o cilindro, mas ele sozinho. Então o macaco posição aqui é o cilindro que pinta esse círculo e o macaco espuma é o macaco que pinta só onde está a superfície do macaco, né? Cada um deles vai pintar de um jeito diferente. O macaco posição na forma de Wet Paint e o macaco espuma na forma de Paint. Vamos fazer aqui uma configuração no macaco. Eu vou alterar o Paint Source dele de Mesh Volume para Mesh Volume mais Proximity. Então isso vai deixar a pintura um pouco maior. Acho que assim já está legal. Seleciono o mar. Agora eu vou alterar um valor de Output do macaco posição primeiro. Deixa eu me certificar aqui que o Vertex Group é o DP Wedge. Eu posso clicar em mais aqui que ele já vai adicionar aqui o Vertex Group. E aqui também temos o macaco espuma, que também tem um output, que eu vou clicar em mais aqui nesses dois, que a gente vai utilizar na hora de configurar o shader. Então o que a gente fez até agora foi criar duas superfícies que pintam em cima do mar, que é o cilindro, que pinta o Wedge Paint, que você não está vendo aqui porque ele está apagado, né? A gente criou o cilindro que pinta o Wedge Paint, e depois a gente fez o macaco pintar em cima da superfície também. Então agora como a gente vai utilizar isso? Eu vou selecionar o Axis, né, o Empty, que controla a posição do macaco, e vou até Constraints, e vou clicar em Cop Location e Cop Rotation, e vou selecionar o mar aqui. Seleciono o mar nos dois Constraints, o macaco vai lá para o centro agora, e aqui em Vertex Group eu vou selecionar o grupo que o cilindro está pintando. Então o que acontece agora é que o macaco vai vir para a posição aqui do cilindro. Deixa eu posicionar ele aqui naquela posição que eu tinha configurado. Deixa eu ver como que estava. Desse jeito. Então agora quando eu animo o oceano, percebe que o macaco se movimenta junto com ele. Então deixa eu aumentar aqui para você ver melhor. Então isso fez com que o macaco ganhe a impressão de que está boiando. E a pintura da espuma a gente vai utilizar no shader, como eu disse. Se você quiser testar essa animação, porque simplesmente dar play aqui não vai funcionar, você pode vir aqui no painel Render e alterar uma dessas opções aqui para um tipo de Move, pode ser o H264 mesmo, e clicar em Render. Lembrando que você tem que setar aqui o caminho de onde que você quer que salve o arquivo, né? E clicar em Render aqui dentro, né? Aqui ele vai renderizar a animação em OpenGL. Então significa que o render será infinitamente mais rápido e você vai poder testar, ver se a animação do macaco ficou legal, se a configuração do oceano ficou legal antes de fazer o render final. Bom, já terminamos aqui a configuração mais avançada aqui do mar e do objeto que boia. Agora vamos para a configuração de shader. Então deixa eu salvar aqui antes que o computador exploda. Eu vou abrir um Node Editor aqui no canto. Utilizar ele para configurar os materiais. Cadê você, Node Editor? Então o primeiro material que eu vou configurar será o do mar. Mas antes eu vou configurar aqui o Road. Eu vou clicar em os Nodes. E vou alterar o valor Color para Sky Texture. Então deixa eu botar aqui na parte, no Viewport Rendered, para você ver como vai ficar. Ele vai criar um ambiente, né? Eu vou imitar um céu aqui. Vai ser bem simples mesmo para o nosso contexto aqui já vai ficar legal. Então agora vamos continuar. Eu vou selecionar aqui o mar, eu vou adicionar um novo material a ele,
Acho que já tem aqui o material padrão, eu vou nomeá-lo como Mar. Clicar em os nodes. Perceba que o cilindro aqui está sendo renderizado. Eu vou desativar ele aqui, tanto na 3D View quanto no render. Então agora a gente já consegue ver o macaco aqui. Então vou selecionar o mar e vou começar a configurar o shader dele. Então para configurar ele eu vou utilizar um shader do tipo Gloss. Então vamos deletar o Diffuse, Shift A, Shader e vou adicionar um Glossy. Vou conectar aqui na saída. Agora ele já é um material reflexivo, né? Então vou alterar a cor desse material, vou clicar em Color, Mix RGB, conectar aqui. Vou colocar aqui embaixo um branco, aqui em cima preto. Vou adicionar um outro node, Input, Layer Weight, bem aqui. E vou conectar a saída Face na entrada Factory do Mix. Então perceba o que esse node faz. Esse node faz com que, se eu estiver olhando o oceano e estiver olhando para o horizonte, perceba que ele vai ficar mais claro. E se eu estiver olhando mais para dentro dele, ele vai ficar mais escuro, né? Então, é isso que a gente quer causar, é um efeito de absorção de luz da água, né? A água tem essa propriedade de absorção de luz. Então, se eu olho diretamente para dentro dela, tudo escuro, e na superfície ela vai refletir bastante luz, causando esse efeito mais claro, né? Essa cor branca que eu coloquei aqui foi justamente para isso. Agora a gente vai colocar a água transparente, né? Porque afinal a água é transparente. Mas para isso a gente vai utilizar um shader chamado Refraction. Ele vai meio que criar uma transparência falsa, né? A gente vai utilizar ele para criar uma refração. O IOR, que é o índice de refração, Index of Refraction, que está em 1.45, o IOR da água é 1.33. Então esse é o índice de refração da água. Para você que não sabe o que é refração, é o que acontece quando a luz muda de superfície, muda de meio e altera a sua direção. Então quando você coloca, por exemplo, o dedo dentro de um copo de água e percebe que o dedo ficou maior ou muda de posição, isso acontece por causa da refração, né? Então a gente vai mixar essa refração na reflexão e vai criar um shader de água. Então deixa eu colocar em Mix Shader aqui novamente. Arrasta isso para baixo, a água aqui em cima. E agora a gente já tem o nosso shader de água. Percebe que eu coloquei aqui bem pouca refração mesmo. Vou colocar bem mais reflexão. Acho que assim mesmo vai ficar bom. Qualquer coisa a gente altera isso depois na hora dos renders de teste. Agora vamos fazer a espuma desse oceano. Então, para isso eu vou adicionar um node, Shift A, Input, Attribute, e vou utilizar ele para fazer a espuma. Deixa eu adicionar aqui um outro node, um shader Emission, para a gente poder ver isso melhor. Deixa eu alterar aqui o output para cá, ligar o Emission aqui. Agora vamos ligar o Rendered para ver como vai ficar. Deixa eu delimitar o render aqui para uma área bem pequena. Ficou todo branco, mas a gente vai conectar o node Attribute aqui na entrada de cor. Ficou todo preto porque a gente precisa fazer algumas configurações primeiro. Então aqui no modificador Ocean, perceba que eu tenho um valor aqui do lado de Generate Foam, que é o gerador de espuma. Eu tenho Foam Data Layer Name. Aqui eu tenho que colocar o nome da saída dessa espuma. Espuma, vou colocar um nome bem simples. E esse valor eu vou utilizar aqui no Node Attribute. Então perceba que eu colei ela aqui e já apareceu a espuma no nosso render. Então eu tenho que fazer isso com todos. Vou colocar a espuma aqui nas outras superfícies também. E agora na visão Rendered, dá para ver espuma para todo lado, né? A espuma está um pouco forte, então deixa eu diminuir um pouco a influência aqui no valor Coverage. Vou colocar em menos 2. Menos 2 ficou muito pouco espuma, menos 1. Acho que menos 1 tá legal. No segundo eu vou colocar menos 1.5. Ou menos 0.5. Acho que não, menos 1.5 vai ficar bom. Vou ver aqui de cima. Ficou bem pouco. Vou colocar como menos 0.5. Menos 0.9. Enfim, e o último ali, menos 2. Para ficar. Vou botar um pouquinho mais. Enfim, bem pouca
mesmo, né? Bem pouquinho para não exagerar. Geralmente costuma ter mais espuma em alto mar, né? Então, se você estiver fazendo uma superfície de praia ou até mesmo um lago, então maneire um pouco com essas espumas aqui que não vai ficar legal. Beleza, outro valor que a gente tem que pegar é o da espuma que fica em volta do macaco. Então eu vou utilizar um Node Attribute novamente. Então Shift D aqui para duplicar ele. Eu vou selecionar o mar aqui. A gente vai vir aqui na Object Data. Perceba que uma das saídas lá da Dynamic Paint se chama DP Wet Map. É esse que a gente vai utilizar. Deixa eu colar ele aqui e ligar o Color ou Effect, tanto faz, aqui na saída, para a gente poder ver o que está saindo. Eu não utilizo o Paint Map porque ele não mostra, ele não resulta em uma pintura muito legal, né? Então eu vou utilizar o Wet Map mesmo, que o resultado vai ser melhor. Ótimo, agora a gente tem que somar esses dois atributos. Então para isso a gente vai utilizar um shader Color Mix RGB, arrasta aqui para cima, arrasta aqui o Color aqui no outro conector, e em vez de Mix a gente vai clicar e colocar em Add. Então isso vai adicionar um atributo ao outro e vai somar eles realmente. Essa espuma aqui ainda não está com a cara legal, porque a gente tem que fazer algumas alterações nela ainda. Então para isso eu vou utilizar uma textura, Texture Noise, arrastar ela para cá. Eu vou conectar a saída color dela aqui no Emission só para a gente ver como vai ficar. Aqui eu vou utilizar só a saída Effect para ver como vai ficar. Eu acho que 5 mesmo tá legal. Deixa eu adicionar aqui um Input Texture Coordinate e conectar a saída Object aqui na Vector. Colocar a escala um pouco menor, 4, 3, isso. E vou alterar aqui o Mix RGB, vou duplicar ele e vou alterar para Subtract. E vou utilizar ele para mesclar a espuma. Então perceba que agora a espuma tem um formato mais aleatório, né? Não está com aquele formato pixelado. A gente vai fazer isso novamente com outro Noise Texture, Shift D. Conecta ele aqui. A gente vai utilizar uma escala bem maior dessa vez. Vou colocar 20. E vamos subtraí-lo novamente. Vamos ver como vai ficar se eu conectar aqui. Aparentemente eu conectei a Color de novo, né? Então, conectar Effect. O Effect. Vamos selecionar aqui outra área de render. A espuma ficou bem levinha. É isso mesmo que a gente queria fazer. Então agora a gente vai utilizar essa textura para fazer um mix desses shaders aqui com a espuma. Então o shader espuma será um do tipo Ambient Occlusion. Então vou colocar ele aqui, duplicar aqui o Mix Shader, conecto o Ambient Occlusion embaixo e o shader que a gente fez com o Gloss e o Refraction aqui em cima. E a gente vai utilizar aquela textura como Effect. Então vamos conectar aqui para ver como vai ficar. O Emission a gente não vai utilizar ele por enquanto. Perceba que agora a água já tem espuma. Eu vou ter que diminuir um pouco o valor roughness, né? Não sei como pronunciar isso até hoje, para um valor bem menor, que é a aspereza da água. Acho que 0.010 vai ficar bom. Não deixa tão liso também, que eu acho que vai ficar meio irreal. Então agora o macaco tem espuma em volta, tem espuma espalhada durante toda a superfície, e a gente está quase terminando isso, quase, porque ainda faltam algumas configurações finais desse shader, né? Então deixa eu chegar aqui bem próximo do shader, da espuma, digo, e vou utilizar essa informação de espuma aqui como displacement. Vou conectar essa textura aqui no displacement para a gente criar uma dispersão. Eu desconectei ela aqui do Fact, deixa eu conectar novamente. Perceba que ela gerou displacement em toda a água, né? Então a gente precisa corrigir isso antes de continuar. Então deixa eu utilizar aqui meu Emission novamente, para a gente fazer um pequeno teste aqui.
Então aqui eu vou precisar meio que remover esse preto. Então deixa eu selecionar um converter, color ramp, conectar aqui. E o preto eu vou remover. Vamos ver agora como vai ficar. Deixa eu conectar aqui nos displacements. Isso vai dar conta do resultado. Então aqui vamos remover um pouquinho mais. Remover aqui das bordas, né, que tá meio preto. Aqui no preto eu vou alterar para uma cor mais acinzentada para diminuir um pouco esse efeito. Deixa bem leve mesmo. Não tão leve, senão eu desapareço com efeito. Acho que assim já tá bom mesmo, só uma espuma. Deixa eu ver como ficou ali perto do macaco. É isso aí. Eu vou adicionar agora, nessa espuma, um pequeno gloss, shader gloss, diminuir o roughness também. E mixá-la com o ambient occlusion. Conectar tudo aqui. Porque eu quero que essa espuma seja um pouquinho, não muito, reflexiva. Vamos ver como ficou. Vamos diminuir um pouco mais. Aumentar um pouco esse gloss dela. Pode aumentar, sem medo de ser feliz, porque, querendo ou não, ela também tem um pouco de reflexão. Mas essa parte preta aqui tá me incomodando, eu vou ter que tirar um pouquinho mais dela ainda. Então deixa eu remover aqui um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Quase nada, né? Porque se eu tirar tudo vai ficar meio sem graça. Acho que assim tá bom. Com isso a gente já conclui essa parte da espuma. Mas agora eu vou adicionar mais um noise para a gente criar mais um bump aqui na água. Então eu vou utilizar o emission, que é o nosso companheiro de testes aqui. Novamente, duplicar o noise, ligar aqui no emission, ligar lá na surface e vamos fazer mais um teste. Como sempre, Eduardo ligando o color em vez do FEC. O scale eu vou deixar bem grande, 5. Isso. E o que eu vou fazer agora é mais um mix. Deixa eu apertar aqui e fazer um add. Essa aqui pra cá. Então eu vou adicionar esse noise que a gente acabou de criar, grande aqui nessa textura. Vamos ver o resultado. Então ele ficou muito forte. Deixa eu diminuir bastante aqui. Posso inclusive alterar um pouco a escala dele para um valor de 2. E ele vai criar pequenas deformações na água. Então acho que isso conclui o nosso shader de água. E agora a gente pode passar para a próxima configuração, que a gente vai configurar a imagem do horizonte. Bom, eu estava procurando umas imagens para utilizar no horizonte, eu testei alguns HDRs e não ficou legal, então eu utilizei uma imagem que ela é panorâmica, né? Então a gente vai utilizar uma imagem panorâmica para configurar o horizonte. Então vamos lá. Vou adicionar um cilindro na cena, Shift A, Mesh Cylinder. Deixa eu me certificar que eu não tenho aqui o Cap Fill Type, eu vou colocar em Nothing para ele não preencher a parte superior e inferior, então eu vou aumentar o tamanho desse cilindro, deixar ele bem grande. Escala eu vou diminuir. Deixa eu arrastar isso aqui um pouco para o lado. Arrastar isso aqui para mais para cá. O que eu tenho que fazer é cobrir toda a cena, né? Então deixa eu aumentar aqui para ficar bem grande. Deixa eu botar em Shade Smooth. E agora eu vou fazer um mapeamento V. Eu vou selecionar aqui um desses vértices, Ctrl E, Mark Sim. Seleciona tudo, o Unwrap. Vou adicionar um novo material para ele. Vou nomear como Horizonte. E agora eu vou configurar essa textura por aqui mesmo. Primeiro eu vou alterar de Diffuse para Emission. Cadê você? Emission. Eu sempre perco o lugar desses nodes. Então em Color eu vou abrir aqui e vou clicar em
Texture, cadê você? Aqui embaixo, Image Texture, vou abrir a textura. A textura vai ser uma textura chamada CG Skies, que eu vou colocar o link para download no site. É uma textura de um site que vende texturas de céu e disponibiliza algumas para você testar ou até para propósito educacional, como é esse vídeo. Então eu vou colocar o link logo aqui no post. Então agora a gente configurou já a textura, vamos agora configurar o mapeamento V. Deixa eu selecionar a textura aqui, o CG Skies. Vamos agora fazer o mapeamento V. Ele veio aqui virado, eu vou fazer uma rotação de 90 graus. E vou posicionar ele exatamente aqui em cima da imagem. Exatamente em cima. E vou fazer uma escala aqui no eixo X. Apertei SX, GX agora, SX novamente. Acho que aqui já está bom, não precisa fazer muitas configurações aqui não. Então agora eu vou passar para o modo renderizado para você ver como vai ficar. Ficou de cabeça para baixo, a gente vai alterar isso aqui. Então vamos passar para uma edição R180. Agora a gente já tem um panorama, né, do nosso horizonte, né? Vamos ver como vai ficar. Vamos agora alterar a posição dele, né, para ficar do jeito que a gente quer. Então GZ, levantar ele aqui um pouco. Aqui você vai escolher a posição do Sol. Eu coloquei o Sol mais ou menos aqui, então RZ, mais ou menos aqui. Para mim ficou legal. Deixa eu fazer uma composição um pouco melhor aqui. Deixa eu ativar o Composition Guides aqui. E vou colocar o Sol aqui nessa posição. Então, de volta para o Rendered. RZ um pouquinho mais para cá. Beleza. Agora eu vou, como você pode ver aqui no render, a água já está refletindo o horizonte. E isso já vai dar um efeito bastante legal. Então, como próximo passo, vamos adicionar aqui um material qualquer para esse macaco, né? Um material mais escuro. 100% branco aqui para ver como vai ficar. O macaco está um pouco apagado aqui, então deixa eu adicionar aqui uma pequena gambiarra para melhorar um pouco a cor dele. Então Shift A, vou adicionar uma lamp do tipo Spot. Vamos ver um pouco para cima. Eu estou adicionando aqui uma luz que não existe no mundo real, só para clarear o macaco aqui, mas não tem muita importância. Então vamos aqui alterar um pouco a posição dela. Eu vou desligar o Cast Shadows. Aqui no nosso horizonte eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com aquele outro cilindro. Eu vou colocar ele como bounds aqui, do tipo cylinder, para não atrapalhar a nossa visão. Então agora vamos ver como vai ficar o render aqui com essa luz apontada para o macaco. Só para deixar ele um pouco mais claro, deixa eu alterar aqui ela para um valor mais forte. 100 vezes 2, vamos ver como vai ficar. Você pode colocar valores bem altos mesmo. Agora vai valorizar um pouco o macaco. 5. Acho que eu coloquei um valor muito forte. 1000, vamos ver como vai ficar. Eu vou deixar com 1000. Se você quiser deixar com mais detalhes, com mais destaque, você aumenta um pouco essa lâmpada aqui para dar mais destaque no primeiro plano, no objeto de primeiro plano. Agora vamos criar o Sol. O Sol se encontra mais ou menos aqui, né? Então vamos criá-lo. Shift A, Mesh, o V-Sphere. Não sei se vocês perceberam, mas nesse tutorial eu tô indo bem rápido, porque é bastante coisa para fazer, né? Vou adicionar um novo material aqui chamado Sol, do tipo Emission. Vou alterar por aqui mesmo. Cadê o Emission? A cor, eu vou pegar esse amarelo aqui. Então eu vou apertar aqui e selecionar a cor, esse amarelo. Vamos ver como vai ficar. Muda aqui para o Rendered. Vamos ver como ficou o resultado desse amarelo. Acho que pode ser amarelo mesmo, até um valor mais claro. Saturation eu vou diminuir. Mas está ok. Agora o que eu preciso fazer é alterar essa esfera para o lugar correto. Então deixa eu colocar ela na frente do Sol. E diminuir ela um pouco para baixo, né? Deixar ela um pouco mais para baixo. Para que a gente está colocando essa esfera? A gente vai colocar essa esfera para utilizar na composição mais tarde, né? Então vamos ver agora como ficou. Aparentemente, essa parte aqui ficou com umas ondas maiores do que a parte do fundo. Então acho que eu vou diminuir um pouco a escala dessas ondas aqui. Então deixa eu vir aqui no modificador.
abaixar um pouco a escala e a gente pode ver agora como vai ficar. Perceba que a espuma sumiu. Isso acontece porque eu percebi que tem algum bug nesse sistema que ele some com o output da espuma do macaco. Então você tem que voltar aqui e apertar mais novamente para ele voltar e você poder rever essa espuma aqui no render, né? Então eu percebi que tem esse pequeno bug. Então caso você dê falta da espuma, é só voltar aqui no mar e no edge point da espuma e marcar aqui novamente. Então antes da gente passar para a composição, vamos fazer aqui uma pequena revisão, né, do que a gente fez até agora. Então a gente já utilizou o modificador Ocean com todas as suas configurações. Utilizamos o Dynamic Paint para pintar a posição do macaco e a espuma gerada pelo macaco, né? Cada um deles é um tipo de brush. Depois a gente criou o shader da água, que é um shader bastante interessante aqui para a gente aprender. Ele é meio um pouquinho mais detalhado. A gente criou aqui com todas as espumas. Depois a gente criou o panorama aqui, eu não sei se pode chamar de panorama, a camada de panorama, que é o horizonte, né? A gente criou o horizonte e o sol, que é essa pequena esfera que a gente vai utilizar na composição agora. Então qualquer dúvida que você teve em uma dessas configurações, se eu falei rápido demais, volta o vídeo, veja de novo e se ainda a dúvida persistiu, coloca nos comentários do site que eu vou dar um jeito de responder. Então vou fazer um render aqui bem simples para fazer o teste. Eu vou aqui no painel render, 50% de 1080 mesmo. E em samplings eu vou colocar de 10, eu vou colocar 50. Só pra gente fazer o teste mesmo. Então vamos renderizar. Bom, e terminou aqui o render. Então deu para perceber que no contexto geral ficou legal. Aqui gerou muitos fireflies, ou vagalumes em português, né, que são esses pontos brancos, que a gente pode remover facilmente aqui no painel render e marcando a opção No Caustics. Só essa opção aqui já vai remover boa parte desses fireflies. O que sobrar a gente tem que remover por outros métodos, mas boa parte aqui o No Caustics vai dar conta, né? Então agora a gente pode passar para a composição. Depois a gente faz um outro render aqui com o No Caustics. Deixa eu alinhar aqui esse painel aqui em cima. Eu gosto de trabalhar na composição utilizando o Node Editor aqui em cima. Vou alterar aqui para o modo Composition. Vamos marcar a opção Use Nodes. Então o que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou adicionar um Glare. Na verdade eu vou adicionar boa parte dos efeitos aqui serão glares. Vou adicionar um Glare, Filter, Glare, arrastar aqui para cima. Vou alterar o valor Mix para um valor 1. O Threshold eu vou diminuir um pouquinho. Que perceba que agora ele pega o sol, né? Aqui eu posso ignorar aqui que ele está fazendo mesmo com os Fireflies. Porque eu não refiz o render, mas pode só ignorar esses Fireflies aqui que tá ok. Então vamos para o sol. Eu vou alterar o número de streaks para um valor bem grande. 9, 11. 16, esse vai ficar legal. Então Shift A, Filter Blur. Eu vou borrar agora isso aqui com o Fast Gaussian. Vamos ver com 10 pixels de cada. Isso vai ficar legal. Isso aqui já vai ficar bom. Agora eu vou mixar isso aqui tudo com a imagem. Vamos lá, Color Mix. Vou mixá-la com a imagem do tipo Add. Eu vou adicionar aquilo na imagem. Então perceba que agora eu tenho um controle de quanto glow eu quero adicionar. Deixa eu inverter aqui essa posição que eu tenho um controle melhor. Vamos ver, menos glow e mais glow aqui. Se alterar o fact para 100%. Acho que vou deixar ele em 100%. Vou realizar um outro glare. Deixa eu apertar Shift A, Filter, Glare. Arrastar ele aqui para cima. Conectar a imagem aqui e vou conectar direto aqui no Composite só para ver como vai ficar. O Mix eu vou colocar 1. O Mix aqui você pode controlar, né? Não precisaria de eu ter esse node só para mixar as imagens, mas eu gosto de fazer separado e mixar depois. Então eu vou colocar aqui em 1. O Threshold eu vou diminuir para ele pegar o sol aqui novamente. Não muito. Eu vou alterar agora o de Streaks para Ghosts. Cadê você?
Agora ele vai gerar um pequeno ghost aqui que eu preciso deixar ele um pouco mais evidente, né? Então eu vou alterar aqui o número de interações. Perceba que ele vai ficar mais aparente, não muito aqui. Então deixa eu aumentar aqui um pouco o threshold. Então agora o ghost ficou bem aparente. E eu vou duplicar aqui o node add e vou adicionar esse outro glare a essa imagem. Então vamos lá, adicionar ele aqui. Vamos ver o resultado. Então agora, sem glare, sem o ghosts e com ghosts, ele ficou um efeito bem pouco aparente, mas a gente vai deixar assim mesmo. Então o que eu posso fazer aqui mais é trabalhar um pouco cores e contrastes, mas eu acho que eu vou deixar por hoje desse jeito. Eu vou realizar um novo render agora com o NoCast marcado para tirar essa purpurina aqui no macaco. E vamos ver agora como vai ficar. E é isso aí, terminou mais um render. E como eu prometi, os Fireflies se foram apenas com a opção NoCaustic marcada. Essa opção aqui é bem poderosa. Fizemos uma composição simples e eu acho que com isso encerramos o tutorial de hoje, né? Recapitulando aqui a composição, adicionamos 2 glare, cada um com um efeito diferente, e demos um blur nesse outro aqui do sol e depois adicionamos ele na composição final. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e eu queria aproveitar para agradecer a galera que compartilhou o tutorial anterior. E pedir para vocês compartilharem isso aqui também, senão, como eu sempre digo, não vai ter mais tutorial. Mas então é isso aí mesmo, espero que você tenha gostado, espero que este tutorial tenha sido útil para você. Muito obrigado e até mais.